Olha essa frase. Mas eu não humanizo os bichos. Acho que é uma ofensa. Há de respeitar-lhes a natureza. Eu é que me animalizo. Da Clarice Lispector, sabe quem falou isso? É a convidada do episódio de hoje do podcast de propósito. É a Juliana Camargo. A Juliana Camargo, ela é a fundadora, idealizadora e fundadora do Instituto Ampara Animal. E também depois foi criado o Ampara Silvestre, inclusive com uma base lá no Pantanal. Ampara é uma referência gigantesca de proteção aos animais. Falar sobre adoção, falar sobre crime, tráfico, sobre não abandonar. É uma das referências principais. Eu acompanho o trabalho deles, da Ampara, há muitos anos, e da Ju também. Acompanhe esse podcast, que é maravilhoso, especial demais esse podcast com a Juliana Camargo, fundadora da Ampara Animal e da Ampara Silvestre. E se você quer saber como eu, ou o Centro de Consciência Animal, a gente pode te ajudar o seu animal, se comunicar com ele, fazer reiki, você pode aprender tudo isso. É só você escanear esse QR Code aqui ou clicar no link e falar com a gente. Acompanhe esse episódio com a Juliana Camargo, você vai gostar muito. Hoje, no podcast de propósito, vou bater um papo, conversar com a Juliana Camargo. A Ju é comunicadora, empreendedora social, CEO e fundadora do Instituto Amparo Animal. Ela tem MBA em gestão ambiental e gestão no terceiro setor. E vai ser um papo bem legal. A gente vai falar sobre a trajetória dela, a Ampara Silvestre, né? Que agora faz poucos anos tem uma base da Ampara Silvestre também. Isso, exatamente. Estamos expandindo, está crescendo. É, que legal, Ah, eu sou super fã do obrigada. trabalho da Ampara. Obrigada demais, Ricardo. Que bom que deu certo. A gente está aí nessa tentativa há um tempo, né, de bater um papo, enfim, de contar um pouco da Verdade. nossa história, de contar a minha história com a Ampara. Realmente aí já são 13 anos, né? É bastante tempo. Então, de lá para cá foram muitas mudanças e uma construção contínua, assim. Que legal. E como é que foi tudo isso? Assim, eu já li muita coisa sua, acompanho o trabalho da Ampara faz muito tempo, mas eu quero traz para as pessoas assim, como é que foi? Onde foi esse gatilho assim? Era um propósito? Você descobriu do nada esse propósito? Como é que foi isso? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada com o social. Naturalmente, assim, para você ter uma ideia, quando eu morava lá em Alto Paraná, que é uma cidade de 8 mil habitantes no interior do Paraná, eu já era voluntária, na APAI, que é uma associação que cuida de crianças e pessoas com síndrome de Down. Nessa época, eu Sim. já tinha duas vizinhas com síndrome de Down e eu já comecei a ser voluntária ensinando dança. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a ser voluntária num asilo e também já fiz uma super mobilização, assim, porque quando você entende, Ricardo, o poder da rede de relacionamento para fazer o bem, isso vicia, porque você vê que você consegue ser um agente transformador de muita coisa, assim. E aí, logo em seguida que eu estava trabalhando como voluntária nesse asilo, eu estava no momento que eu precisava decidir sobre os rumos assim da minha dedicação social, porque eu já era pós-graduada em gestão ambiental, então eu tinha essa veia ambiental em mim, mas eu não sabia como canalizá-la. Então é engraçado que, normalmente, quando as pessoas pensam num trabalho social, o que elas pensam normalmente é alguma ação direta com humanos. A Uhum. questão do animal, a questão do meio ambiente parece que mais distante. Você não sabe como colocar isso em prática, né? Então, tanto que eu fui estudar essa questão da paixão pelo meio ambiente, mas quando eu olhava para o trabalho social, eu sempre direcionava ele para humanos, porque eu não entendia ainda que o universo do terceiro setor também contemplava as ações ambientais, a causa animal. Então, depois que eu fui entender como que isso tudo se dava. E aí, acabou coincidindo com a minha mudança em São Paulo. Eu fui morar no bairro do Morumbi, que é próximo a uma comunidade chamada Paraisópolis. E aí eu comecei a ser voluntária dentro de uma organização que chamava Aliança Internacional do Animal, porque eu já tinha resgatado o bicho na rua, enfim, eu já tinha começado mesmo essa coisa de trazer bicho para mim, né? De não passar e conseguir ser assim, completamente alheia ao que estava acontecendo. E aí, quando eu cheguei nessa organização, fui completamente picada, assim, assim, me apaixonei, tanto que na época foi um problema, eu era casada, meu ex-marido falava assim, você vive mais lá dentro do que em casa, o seu tempo vago, você tá lá dentro. E era algo que, assim, eu nem percebia, porque eu tinha tanto tesão e tanta paixão em estar ali, fazer aquilo,
que o tempo voava, assim, eu nem percebia. E aí eu tive uma pessoa que foi fundamental, assim, que foi a Marta Giraldes, que era presidente da Ayla na época. Ela falou, Ju, você tem tanta vontade, você tem uma sede de transformação tão grande. Ela falou, eu tô cansada, você não pensou em montar sua própria organização? E foi muito engraçado, porque eu percebi, assim, que eu tava num ritmo, e eu tenho esse ritmo na minha vida, tá? Não que eu também ache, nossa, super ok, porque eu passo dos limites de misturar causa com vida, né? É a coisa que, tipo, corre na minha veia e eu não consigo separar uma coisa da outra. Mas quando ela me deu esse toque, eu falei, será, caramba? Acho que é por aí, eu vou montar minha própria organização. E aí já tinha uma outra voluntária nessa mesma organização, que era da minha mesma idade também, o mesmo ritmo, a mesma pegada. Ela colocou a gente em contato. E depois eu só publiquei no Facebook, na época nem tinha Instagram. Eu falei, principalmente mulheres, né? Falei, mulheres que gostam de animais e que queiram fazer um grupo, se unir num grupo, enfim, para a gente trabalhar profissionalizando a causa animal, porque essa é uma coisa também super interessante, Ricardo. Quando você entende o universo do terceiro setor e você percebe que a causa animal ela está bem descolada disso tudo, Aham, aham, porque ela é a menos profissionalizada, ela é o segmento de causa que mais tem pessoas apaixonadas e que não necessariamente constituem uma organização. Elas vão ali sim. fazendo, colocando os animais no fundo do quintal, muitas vezes tirando do próprio alimento para alimentar os animais, porque é uma coisa muito passional, é uma coisa de coração mesmo, de emoção. Acho que falta É, até informação para essas pessoas, né? com certeza. Do que ela Com consegue pelo Sim. terceiro setor. Falta informação e também essa questão da passionalidade, ela fala muito mais alto, porque para você Exato. ter uma organização, em muitos momentos você precisa trazer o racional, e é uma combinação super difícil. Porque até Sim. mesmo na Ampara, né, quando a gente estava fundando, e a gente tem muito orgulho de dizer que a Ampara nasceu do amor, porque nós não éramos da área necessariamente, né? Não tinha veterinária, bióloga, né? Não tinha assim alguém que já tinha como profissão. Era simplesmente um amor pelos animais e querer canalizar isso para algum lugar. Então, quando a gente entendeu esse universo do terceiro setor e viu que a causa animal era a mais informal e que precisava ser profissionalizada, a gente falou: caramba, bingo, é essa lacuna aí que a gente precisa preencher. Então, desde a Uhum. concepção, desde quando a gente era assim, uma ideia só da Ampara, a gente levava aquilo com muita seriedade. Então, a gente já começou com um estatuto, a gente já começou com regras, com papéis bem definidos, com horário de trabalho, né, os encontros definidos. Então, aquilo realmente foi composto com muita responsabilidade desde o primeiro momento. E acho que por isso que deu certo. Que legal. É porque ficou, assim, quando eu me deparei com o nome Ampara, assim, já era algo muito forte. Parece que surgiu muito forte, assim, a Ampara. Foi impressionante. E eu É, sempre é, acompanhei muitas ONGs, muitos santuários, muitas pessoas que são os que resgatam e colocam em casa e que sofrem muito porque mistura a vida pessoal com isso e a gente se depara muito com muito sofrimento animal, então mexe muito com a gente. E aí, de repente, apareceu a Ampara, anos atrás, mas como se fosse uma estrutura já muito forte, assim, muito antiga. Falei, caramba, que força isso, né? e eu acho que muito também foi devido à escolha que a gente fez, e aí eu vou te falar que essa foi racional, Ah, então fala. porque quando a gente olhou e falou, para onde vamos? Ricardo, eu queria ser um abrigo e catar todos os cachorros do mundo, enfiar, tipo, num abrigo para recuperá-los e conseguir adoção. E eu tinha uma visão limitada do que era a causa animal. Então, eu achava que essa era a única medida que eu podia adotar. E aí, graças a essa minha guru e a tudo que eu fui conhecendo, mergulhando, me aprofundando no tema, eu percebi que isso era uma gota no oceano, né? Que a problemática era muito maior do que a gente imaginava. E aí foi quando a gente falou: caramba, a gente vai precisar fazer uma conta que é dolorosa, porque a gente queria sair resgatando, mas que é o que realmente vai trazer mais resultado, que é o nosso tempo mais o nosso recurso. Onde é que a gente pode investir? Em prevenção. Então, quando a Exato. gente definiu os pilares da Ampara, que a gente colocou a conscientização através de projetos educativos, a castração através do controle populacional, que a gente faz em comunidades carentes e também em clínicas parceiras,
e a adoção, que eu falo que é o tema mais adorado por todos, assim, mais bem recebido, porque ainda existe um preconceito com a castração, não são todos os temas também de conscientização que são bem recebidos por todos, mas a adoção parece que ela é mesmo que a pessoa não adote, mas ela é simpática ao tema. Então, era um tema mais fácil de ser trabalhado. Então, quando a gente entendeu que esse seria o nosso rumo, a gente falou: então, não teremos abrigo. A Ampara vai ser uma ONG mãe que vai dar suporte para esses abrigos que já existem e que não tem nenhum tipo de incentivo ou ajuda mesmo, né, para se profissionalizar. Então, a Ampara fez isso. A Ampara amparou, né, esses abrigos e protetores independentes. E como a gente se profissionalizou muito rápido, a gente começou a ser procurado por empresas, enfim, que queriam ter a marca associada à Ampara. E aí a gente falou: tá, então a Ampara vai ser um captador para distribuir a doação entre essas ONGs e protetores que precisam de ajuda. E foi uma super sacada, assim, porque a gente entendeu que a gente poderia ajudá-los com assessoria jurídica, assessoria financeira, assessoria de mídias digitais, melhores práticas nos abrigos, bonificação através de doação de alimento, que a gente acabou, né, incorporando um programa que é o programa de adoção mais antigo do Brasil. Então, todas essas medidas, elas foram mesmo estratégicas. Quando a gente olhou o problema macro, e a gente falou: é aqui que é o melhor lugar para a gente investir o nosso recurso e o nosso tempo. E aí você consegue mensurar o impacto disso tudo. E hoje, né, quando você fala em trabalho social, essa necessidade de mensurar o impacto é muito grande. Porque as empresas, eu falo, there's no free lunch, né? As pessoas não querem simplesmente só ajudar por ajudar. Né? O que que isso está gerando? Elas querem um resultado palpável, elas querem ver para onde aquele incentivo, aquela ajuda está sendo direcionada. Então, por isso, a importância dessa profissionalização, de você ter as prestações de contas organizadas, de você ter o seu relatório anual, de você oferecer para essas marcas e empresas, enfim, porque no nosso caso, a Amparo, ela vive de empresas, né? De recursos empresariais. A gente não recebe doação de pessoa física, a não ser que seja para Sim. algum projeto específico. Então, por exemplo, as queimadas do Pantanal. Aí foi um projeto específico de crowdfunding que houve uma comoção popular, porque esse recurso ele era direcionado para um objetivo específico. Mas para manutenção da organização e dos projetos da organização, os recursos todos vêm de empresa. Então, ou a gente se profissionalizava para falar de igual para igual com eles, ou a gente não conseguiria apoio. Então, foi um caminho mesmo que acabou fluindo, sabe? Que é o que carecia nas ONGs de terceiro setor, que carece muito ainda. Então você fez essa profissionalização da Ampara, e aí você consegue, não só as campanhas que vocês fazem, como a de adoção é muito antiga, muito forte, né? A gente sempre vê todo ano campanha de adoção de vocês, Foi mas assim, vocês maravilhoso. conseguem ajudar essas ONGs que não estão tão profissionalizadas ainda, né? Exatamente, eu falo que a Ampara veio, sabe, você abrir frente, assim, até mesmo na questão de legislação, tá? Lá atrás, quando a Uhum. utilidade pública federal era muito válida para as organizações, em termos de isenção de imposto, a causa animal nunca teve direito. Ah, Tipo assim, você olhava e falava: não, peraí, é um trabalho que não tem relevância. O que era escrito é um trabalho que não tem relevância social. E aí a gente fez uma mega mobilização, pegou os nossos advogados e falou: não, peraí, a gente precisa comprovar que sim, para que outras organizações da proteção animal possam ser beneficiadas por esse trabalho que a gente está fazendo de abrir frente e mostrar que sim, é um trabalho de relevância social e que ele é sério e que hoje ele é profissional. E eu te falo mais, que hoje, em termos de aceitação da população, de uma forma geral, é muito grande e muitas vezes maior do que as outras causas. sim. Então, se, né, no caso, a gente tem aí tantos políticos eleitos pela causa animal, que isso virou mote político, a sociedade hoje pede por essa mudança de sensibilidade, de consciência, né, em relação aos animais não humanos. Então, isso tem que andar junto, a legislação tem que andar junto. Com certeza. E Juian, para hoje, quais são os projetos que ela está tocando para falar para as pessoas que estão assistindo ou vendo? Porque tem a instituição Ampara Animal, aí depois teve a Ampara Silvestre e a Isso, base no Pantanal, né? Em isso. 2020, se não me engano. Exato. Então, estudou bem, hein? Ah, você viu? Eu Tá acompanho, não? sabendo tudo, tá Quando sabendo teve tudo. Ampara Silvestre, eu falei, nossa.
Bom demais agora. É bom demais. Então, durante 5 anos, a gente ficou exclusivamente com cães e gatos, que foi o que nos tornou a maior organização de proteção e defesa animal do Brasil. Então, a gente segmentou nos cães e gatos e foi trabalhando muito fortemente essa questão de castração em âmbito nacional, de incentivo à adoção e dos projetos educativos. Então, essa parte da Ampara atua em 14 estados, é praticamente em todo o Brasil. Caramba. A gente tem Ah, uma amplitude muito grande de atuação com o segmento da parte de cães e gatos. Então, eu falo assim, que na parte de cães e gatos, além, obviamente, eu falo que os nossos mutirões, né, que a gente faz atendimento 100% gratuito em comunidade, e assim, com uma excelência, eu falo, o ponto que da legal. nossa veterinária não existe em lugar nenhum, assim, é o melhor, a melhor cirurgia, é o melhor ponto, a gente não perde um animal, não tem uma incisão de ponto, então eu falo, é o atendimento gratuito que, assim, é feito do que melhor qualquer outra clínica, tipo, sabe, dos jardins, assim. Eu falo que a gente não perde nem um pouco, ao contrário, assim. A gente faz a minimamente invasiva com uma qualidade tremenda, justamente porque a gente acha que essas pessoas merecem ter um atendimento digno e principalmente para que não exista um preconceito em relação ao atendimento que é feito gratuitamente em comunidades, né? Porque você tem que levar um atendimento com excelência. Então, essa parte, assim, eu me orgulho muito de dizer que a gente leva o melhor possível. Essa parte de educação, a gente tem dois projetos muito grandiosos, que é a parte que a gente direciona para o universo infantil, que a gente tem o Mundo Animal de Bibi, que é uma série de animação que conta a história de uma criança que fala com animais. Então a gente tem os episódios da série de animação, a gente tem os livros e a peça de teatro itinerante que sensibiliza as crianças a respeito dos Legal. tratos com os animais. E a parte da sensibilização com o público adulto, que são as nossas campanhas, que foi o que a Ampara fez com que a Ampara se tornasse mais conhecida. Então, que a gente convida influenciadores, trabalha temas super importantes. O último tema que a gente trabalhou agora foi a teoria do elo, que faz a associação entre violência doméstica e maus tratos contra animais. A gente vem mostrar que os animais, muitas vezes, são as sentinelas que indicam que naquele ambiente existe um outro vulnerável em situação de abuso. Então, é um Sim. alerta mesmo para a sociedade, porque tem gente que acha que o maus tratos aos animais é né, menor poder ofensivo ou que não se importa tanto com quem bate no cachorro, mas se ela pensar que a filha dela pode ser a próxima pessoa violentada, a coisa muda completamente de perspectiva. Então, a gente vem trabalhando temas super relevantes, né? Eu sei que esse é um tema forte, e que a gente trabalha mais realmente com o público adulto e principalmente na capacitação, de profissionais que possam ajudar na parte preventiva para que não chegue um crime tão grave, né, contra uma criança ou contra uma mulher ou contra um idoso que também é vulnerável. Então essas campanhas elas são muito conhecidas e a gente lança uma grande campanha a cada 2 anos. Essa da teoria do elo vai ficar ainda 2024 inteiro, que a gente vai trabalhar muito profundamente e levar para outras regiões do Brasil. É, e a Ampara Silvestre, que nasceu no final de 2015, quando a gente já estava super consolidada no trabalho de cães e gatos. É, eu digo que o culpado é o nosso assessor de imprensa, o Cris Vale, que inclusive é assessor de várias organizações que trabalham com causa animal. Ele falou assim: Ju, você já visitou um CETAS? Que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres. Sim. Aí eu falei, não, ele, vamos comigo no sábado, eu quero te mostrar, quero levar lá para você para conhecer. Você nem Ricardo, fazia ideia. eu não fazia ideia. Ah, Não fazia ideia. A ignorância é uma bênção. Ou uma ah, maldição, muitas vezes, que também faz com que a gente viva numa bolha sem imaginar as coisas que estão acontecendo, né? E ah. quando eu cheguei, assim, eu fiquei tão perturbada, mas tão perturbada que eu não conseguia dormir, assim, aquilo não saía da minha cabeça. De ver, primeiro, a quantidade de animais que vão parar nos centros de triagem do Brasil, que infelizmente passam a vida no cativeiro porque não têm recursos nem condições de retornar para a natureza. É, e principalmente as instalações em que esses animais Precária vivem. demais, né? Ah, Muito, mas muito, assim. Então, eu vi a onça pintada em 20 metros quadrados, um animal que anda 100 quilômetros na natureza, né? ah. Então, você olha e fala, como viver com dignidade num espaço desse? É uma tortura. Eu cheguei a pensar, eu acho que esses animais preferiam estar mortos, assim, porque é um horror você ver o movimento repetitivo, você vê os animais enlouquecendo, Estresse. Ah. ver os animais se Eles vão passar automutilando. o resto da vida lá. O resto da uma vida encurtada, na verdade, né? Porque é muito estresse. Então, e aí o pior
é que no cativeiro eles vivem mais tempo, por pior que seja essa vida, né? Ah, E- cativeiro É, vive mais tempo mesmo. prolonga muito mais, passa Ah, 20 anos, monça, às vezes dentro do cativeiro. Você fala ah. na vida livre, ela vive em média 10 no máximo, que ela já tá monça velha. Então, assim, é uma prisão perpétua, é um bicho, é um inocente sendo condenado à prisão perpétua, assim, e é E muito são triste. lugares sem recursos financeiros, sem uma atenção, sem nada, assim, né? Exato, não existe recurso governamental, muitas vezes eles se desdobram para se manter. Ajuda para Ah, animais silvestres no Brasil ainda é ínfima, Ricardo. Se você comparar cães e gatos com animais silvestres, por incrível que pareça, assim, é um abismo que divide as duas temáticas. Aí, quando você precisa de recurso para animais silvestres, normalmente você vai buscar em editais internacionais, porque aí o mundo inteiro está de olho nas nossas espécies, quer trabalhar com conservação das nossas espécies, quer incentivar a conservação dos biomas. Então, aí você tem que procurar recursos externos para poder, enfim, trabalhar com as espécies que estão ameaçadas. Eu falo que é o problema extremo oposto. Com cães e gatos, a gente trabalha a superpopulação que precisa ser controlada. Com animais silvestres, é a extinção. Você ter que trabalhar para manter esses animais vivos. Então, é uma problemática muito oposta, extrema e, assim, muito mais complexa. Porque são muitas espécies, e muitas vezes você não tem um bioma ou um espaço de natureza seguro. Recentemente, até, eu estava conversando com os nossos biólogos que houve, assim, duas situações muito tristes de duas lobas-guarás que passaram por reabilitação, mas reabilitação longa para que elas voltassem para a natureza. Uma delas caiu num poço de irrigação e morreu putz. afogada, e a outra morreu atropelada recentemente. E assim, a gente vê, a gente está perdendo essa batalha todos os dias, assim. Porque muitas vezes você, na tentativa, né, de salvar a espécie, porque são animais hiper ameaçados, com populações super reduzidas, você faz de um tudo, são recursos imensos investidos, tempo, sabe, profissionais ali acreditando, tendo uma esperança para reverter esse ciclo da extinção, e aí a gente vê isso acontecer, assim. Então, essa parte de animais silvestres, ela é muito mais... quando a gente começou, né, como eu estava te contando, esse assessor de imprensa, eu virei para ele e falei, você não tem noção do que você fez comigo, porque foi um caminho sem volta, assim. E até meu terapeuta falava, Ju, você já estava completamente, tipo, a mil com cães e gatos. Agora, com o Silvestre, você não para de pensar nisso, você não fala em outra coisa. O espaço, é isso, e aquilo te domina, porque você se sente muito impotente, né? As pessoas não percebem o óbvio, elas querem ter o animal silvestre dentro de casa como um adorno, em vez de mantê-los nas florestas, livres, nos seus habitats, como eles deveriam estar. As pessoas não entendem que é um egoísmo, é um sentimento egoísta que a gente tem, né? De querer ter os animais para a gente. Falo que é um adestramento nosso, viu, Ricardo? Sim, sim, Porque quem gosta muito de bicho quer ter contato. Quem gosta sim, muito de bicho fala: Nossa, como é que eu não vou pôr a mão? Ai, como é que eu não vou tirar uma sim, selfie? Ai, como é que eu não sim. vou, tipo. É um autocontrole tremendo que a gente tem que ter. E a gente começa a criar formas de permitir a aproximação do outro, que inclusive é proibido isso de acontecer, né? Então, eu me deparei em algumas situações em Montana, nos Estados Unidos, que os cérebros começam a chegar perto e você quer estimular dele chegar perto, porque você não tem esse tipo de contato e você está estimulando uma interação super perigosa para eles, porque é uma região de caça, inclusive, né? Então, Super. e é proibido por lei você incentivar o contato com eles ou dar alimento, porque eles vão se acostumar com os humanos e vão ser caçados facilmente. E aí você fica nessa, assim, mas eu quero, mas nunca veio tão perto com macacos, com qualquer animal da fauna, e é horrível para eles, né? Qual é o preço que se paga, né, por esse desejo que a gente não consegue controlar? As mídias digitais Ah, estão indo mostrar, né, que tem muita gente que acaba se aproveitando, influenciadores que, tipo, compram animais silvestres e aí põe e fralda foi no uma macaco. pauta forte da Ampara Silvestre há meses atrás, até pouco tempo atrás, de mostrando de não divulgar, porque se incentiva a Isso. comprar, que vem de um tráfico, né? Então, É isso mesmo. Porque desperta o ah, desejo, né? E aí as pessoas, até as pessoas pararem para pensar, eu quero, mas eu vou buscar legalizado. É que para você também entender e o pessoal que está assistindo entender, qual é o entendimento da Ampara sobre isso? Animal de companhia é cão e gato, ponto. Mesmo aham, que legalizado, animais silvestres não devem estar nas casas das pessoas.
Lugar de animal silvestre é na natureza e principalmente essa questão de expor, né, de colocá-los como animal de companhia, faz com que todo mundo entenda que Queira. tá tudo bem, que é natural, quando na verdade é Normaliza, né? natural. É, Ah, exato. caramba, eu concordo super também. Cão e gato, se a gente for ver a história, há um ganho para os dois lados, né? Há uma procura, uma relação de ganha-ganha, e aí houve essa relação. Agora, com excluindo cães e gatos, não tem essa relação, não foi construído dessa forma. É, A gente que perfeito. quer tirar do habitat e ponto, porque a gente quer. E você me perguntou da base do Pantanal, eu acabei falando demais, eu não cheguei até lá. E aí, enfim, né, deixa eu ver, desde Ampara Silvestre, a gente começou a falar sobre isso no final de 2015 e a concepção da Ampara Silvestre foi início de 2016. É, e aí a gente entendeu que ia trabalhar com espécies ameaçadas, né? Com duas frentes importantes, com a parte de conservação, com animais que são de vida livre, mas também trazendo bem-estar para os animais condenados ao cativeiro, porque a gente fala que as duas coisas precisam andar juntas. A Ampara não tem a visão de que só a conservação é importante. A gente entende que o bem-estar dessas espécies que foram condenadas por interferência humana precisam sim de um olhar, precisam sim de uma dedicação, precisam sim de recurso, precisam sim de um cuidado, né? E não simplesmente ficar abandonados em lugares completamente inapropriados. E aí, depois desse tempo que a gente ficou trabalhando em projetos dedicados por espécie, ou até mesmo como aceleradora de projetos, porque a gente acabou investindo em projetos que já existiam de outras organizações, acelerando projetos, porque a gente sempre teve essa coisa de sair da caixinha, tanto quanto as campanhas, quanto a forma de captação. Então, quando a gente trouxe, por exemplo, o universo da moda para captar para animais silvestres, usando a estampa de onça, usando, né, o Sim. desenho, né, a inspiração de animais, e isso virou um grande sucesso, foi até capa de Vogue e tal, a gente conseguiu captar recursos para investir em projetos que dependiam de editais internacionais e que muitas vezes levam 2 anos para conseguir captar. Então, a gente conseguiu fazer investimento em vários projetos de melhorias de recintos, de estruturas mais adequadas para recebimento dos animais. Então, foi um super sucesso, assim, essa campanha. E aí, em 2020, foi um grande marco, assim, que eu falo que foi a divisão mesmo, da atuação da Ampara Silvestre, que foi quando as queimadas do Pantanal tomaram aquela proporção absurda, que assolou 40% do bioma, foi uma destruição em massa. A nossa região, ali onde a gente atuou, que é a parte do Mato Grosso, a Pantanal Norte, que é o Parque Estadual Encontro das Águas, a região de Porto Jofre, que é onde existe justamente a maior concentração de onça-pintada no mundo. Então, é um santuário natural muito importante, onde já tem um turismo de observação de animais em vida livre muito bem desenvolvido. Então, eu falo que é um grande exemplo para o mundo. E assim, Ricardo, só tem Sim. gringo brasileiro, não está lá. Você olha e fala Caramba. assim, gente, a gente tem que valorizar o que é nosso, porque nossa, os gringos piram olhando o jaguar. Enfim, estão lá em vida livre, sabe? Você passa com barco e você consegue avistar. Olha o privilégio que é isso. E o brasileiro não descobriu isso Não vai ainda, né? para lá. Ah, E recentemente, olha que incrível isso. Foi feita uma pesquisa por uma organização que também atua lá, que é a Pantera, que é uma organização internacional. Em termos econômicos, o turismo de observação hoje ultrapassou a pecuária. caramba. Tipo, olha que tesão! E ali é o estado que mais produz gado no mundo. Então, você Pois imagina. é, porque é um, como eu posso falar, fala de boca cheia, né? Que a pecuária traz esse retorno É, financeiro e, putz, é uma notícia maravilhosa. Da gente falar, não, maravilhosa, é assim, ó. maravilhosa. Quando saiu essa pesquisa, todo mundo vibrou muito, porque falou, cara, agora tem como mostrar, Ah, porque esses números assim mostram que as coisas estão mudando ali. sim, As pessoas estão entendendo que o animal pode valer mais vivo do que morto, né? sim. E aí, quando a gente entendeu a importância desse lugar e que não existia nenhuma estrutura de atendimento de fauna, a gente falou, caramba, depois do que a gente viveu aqui, da emoção que foi, os animais à mercê, precisando da gente, que não tinha nenhuma outra estrutura para atendê-los, para poder devolvê-los para a natureza o mais rápido possível. A gente falou, não tem mais como a gente ir embora, a gente vai estar casando, está selando uma união aqui com o Pantanal. E isso nem estava nos planos, viu? Porque eu falo que, como a gente acaba atuando com prevenção,
essa coisa de você instalar uma base, de você ter ali o dia a dia dos animais chegando, que é uma Tratando eles. Ah, consome emocional, financeiro, recursos de todos os lados, porque a gente está no meio, eu falo que é no meio do nada ou no meio de tudo, assim, depende para que ângulo você quer ver. Mas assim, lá água para chegar, assim, eu digo encanada e tratada, é super difícil. No período da seca, seca demais. No período das cheias, enche demais. Então, é um lugar bem inóspito, assim, para a gente estar. Então, mês sim, mês também. É problema, é problema, é problema. Deu um problema aqui, deu um problema na estrutura, alagou aqui, encheu aqui, o nosso carro não passa, o trator não chega, tem um bicho para resgatar do lado de lá, a gente não consegue passar. Então, assim, é caramba. uma demanda muito intensa, muito intensa. Depois eu falo que a base da Ampara chama de BAP, né? Base de Atendimento Ampara Pantanal. Que a gente vai deixar esse legado para o Pantanal, que é uma coisa que a gente entendeu que é um lugar muito especial para os animais estarem à mercê, sabe? Então, tudo que a gente vem desenvolvendo de 2020 para cá me deixa um quentinho no coração, assim, que é a decisão mais difícil, mais trabalhosa, mas que também me traz uma satisfação muito grande por entender que é extremamente necessário a gente estar por lá. Caramba, que trabalho muito maravilhoso. Você tem que ir para lá conhecer. Eu vou te falar, você vai Ah, se tem que ir pra lá apaixonar. conhecer. Tem quem não chega Ah, lá. A gente fala, ai, mosquito, olha isso aqui. Eu falo, gente, olha, vocês chegarem lá, vocês vão entender que não tem nada disso que impeça a gente ou que faça com que a gente não queira voltar e não se apaixone perdidamente, porque é o único lugar que você está aqui, passa uma arara azul, você está aqui, você escuta um bando de bugio que estremece a floresta, e você fala, meu Deus, está vindo dali, sabe? Tipo, você instala uma câmera trap e você pega numa única noite onça parda, onça pintada, jaguatirica, caramba. e você fala, não é possível, esses animais estão aqui no nosso quintal, a gente tem que proteger. E aí, essa é uma outra coisa maravilhosa que está acontecendo lá, Ricardo, que eu falo que é o maior desafio da Ampara lá. Andar de mãos dadas ou estender as mãos para esses fazendeiros que já estão lá há muito tempo. Em que sentido? Acontece muito a caça de retaliação, acontece muito caça de espécies que estão ali para alimentação, enfim, né? Tem muito comportamento enraizado da cultura ainda, né? Que é você falar assim, olha, a gente está aqui, não mata, liga pra gente, tipo, vamos conversar, vamos entender como a gente pode coexistir, vamos entender o que pode ser feito. Se a onça está colocando, deixando vocês com medo, ou se ela está rondando a fazenda de vocês, chama a gente tenta, enfim, tomar alguma medida para que ela não chegue perto. Ela pode ser uma onça velha que não consegue mais caçar, então ela vai se aproximando, porque ela tem que tentar sobreviver. Então, a gente vem literalmente batendo de porta em porta para falar com essas pessoas e falar: olha, estamos aqui e a gente está aqui para um bem maior, assim, porque, de novo, os animais estavam aqui antes da gente chegar. Então não Pois é é. justo, né? Não é justo que a gente simplesmente, deu um problema, eu vou lá e mato, A gente né? invadiu o Então, espaço e expulsa mais ainda. Ah, sim. Então a gente fala com muita humildade, porque a gente tem muito a aprender com eles também, porque a gente não pode chegar lá, tipo, cagando regra, sabe? Ai, cheguei de São Paulo e vou dizer o que tem que ser feito. Senão isso nunca vai dar certo. Você vai ter sim. todas as portas fechadas na sua cara. É você literalmente, tipo, chegar lá muito humildemente, você falar, sabe, eu quero ouvir você, eu quero entender quais são as suas dores, eu quero só ajudar. Acredite se puder, a gente está aqui porque a gente quer só fazer dar certo, quer que as pessoas vivam da melhor forma possível. Que essa é uma ilusão que eu também tinha, e que eu falo, a vida me dá vários tapas na cara e eu vou aprendendo todos os dias, estourando a minha bolha, tipo, de onde eu acho que eu consigo fazer alguma coisa aqui dentro do escritório, sabe? Que é quando você vai ali no corpo mesmo, no corpo a corpo, e conversa com as pessoas, e você entende que não existe você atuar só com animais, você precisa atuar com as pessoas, Vai né? sempre parar nesse ponto, né? É Sempre isso. nesse ponto. Não Ah, tem jeito, não tem não tem jeito. E aí, jeito. se você quer fazer um trabalho bem feito, se você quer ser efetivo, meu bem, vai se terapeutizar, porque você tem que controlar os seus ânimos. Você tem que Ah, literalmente chegar ali terapeutizada, calma. Você tem que conseguir conversar com as pessoas, fazer com que elas confiem em você. E simplesmente mostrar que a gente não tem nenhum outro interesse a não ser que os animais fiquem vivos.
Porque tem muita gente que desconfia de ONGs, tem uma cultura que foi muito também enraizada ali, Sim, que as organizações querem dinheiro, que não sei o quê. Quando você tenta mostrar que é só o amor pelos animais, aí você tenta mostrar que é uma mãe com um filhote. Você vai sensibilizando aquela pessoa, trazendo ela para o entendimento maior de que a gente olha para aqueles animais como indivíduos, né? E aí o resultado é maravilhoso, Ricardo. Você se apaixona pelo processo. que Você legal, Ju. precisa se apaixonar pelo processo, porque senão você não consegue seu objetivo. E eu já fui, viu? Ativistinha, tudo isso aqui, que tipo era aquela que fazia, acontecia e falava, não tinha paciência, não sei o quê. Não adianta, não adianta Não nada. E a adianta. Ah, maturidade e o tempo te mostram, esfregam na tua cara. ah, Sorte de quem está aberto para aprender. E eu ah. tive essa sorte. Eu tive essa sorte de aprender. Oi, Ju, e dentro desse processo que aconteceu e continua acontecendo, quais são os principais desafios, assim, que acontecem, que Hum, você tem que... Você já nossa. falou vários, assim, que eu já poderia colocar aqui. Pessoas, né? Como eu disse, é um desafio tremendo. Você conseguir levar a sua mensagem da forma que eles entendam, porque você tem que sempre pensar: o que você fala é uma coisa, o que o outro entende é outra. Então, Uhum, você precisa fazer com que a sua mensagem seja absorvida. E aí, o desafio é: como é que eu vou levar essa mensagem? Porque se eu falo no Sul, eu não posso falar do mesmo jeito no Pantanal e não posso falar do mesmo jeito em São Paulo. Dependendo para o público que eu precisar atingir, o meu desafio de como vai ser a linguagem, a abordagem, né, a mensagem é completamente diferente. Então, o entendimento disso e fazer com que a sua mensagem seja entendida, sem dúvida, é o maior dos desafios. E, obviamente, a manutenção dos projetos, né? O Brasil não tem a cultura de doação ainda, isso está sendo sim. desenvolvido, já melhorou demais. O brasileiro, ele, infelizmente, graças a muita fake news, e eu falo que os bons pagam pelos maus, infelizmente as ONGs, elas estão com estigma ruim e negativo. Tem muita gente mesmo que tem, não conhece de fato o trabalho das organizações e o quão sério, o quão necessário é. Então, tirar esse estigma, né, e fazer com que as pessoas contribuam mais, encontrem um projeto, seja a causa que for, mas encontrem um projeto para, né, apoiarem, seja através do trabalho voluntário, seja através de recurso. Então, eu acho que esse despertar da vontade, né, de ajudar e da ação de ajudar é um desafio enorme. E a parte emocional, assim. Eu acho que esses são os três maiores desafios. É não pirar, é não Não pirar. enlouquecer, é não ficar descrente na humanidade, é não se deixar desanimar. Eu passei recentemente por um desânimo intenso, que eu fiquei com medo, assim. Eu falei, pela primeira vez, abalou a minha estrutura, que sempre foi tão forte, e tão certa, sabe, do caminho, dos resultados e etc. E esse ano eu dei uma baqueada, assim, mas eu acho que eu já recuperei já recuperei as forças. Tomara. Foi uma fase complicada, assim, de também muita desgraça que a gente lidou, muitas notícias ruins, negativas e muito pedido de ajuda que a gente não conseguia atender. Isso vai te gerando uma frustração imensa, porque por mais que a gente ajude muito, a ajuda ainda é ínfima diante da necessidade. Todos Sim. os dias a gente diz não, todos os dias a gente é obrigado a dizer não, Às vezes porque dá não aquela sensação de que fala, putz, parece que cada ano que passa tá piorando o negócio, sabe? Você fala, meu, mas não sei o que eu é, faço. mas é. Ah, Por outro lado, a gente vê que está aumentando o número de pessoas engajadas, organizações sérias, né? Então a gente sim. olha que tem esse contraponto, o consumidor, a população cobrando as empresas para estarem mais engajadas em causas, né? Em fazer o investimento no social. Isso também vem ajudando, né, nessa questão de mudança dessa busca por propósito. Mas é uma batalha diária interna e externa, né? O difícil é administrar os dois lados. Ah, e aí, como que você saiu disso, assim? A rede de contato, terapias e tudo que podia. Terapia me salva, terapia me mantém Ah, minimamente sã.
Ah, eu Muita falo isso para meus terapia. alunos, meus alunos de comunicação intuitiva animal, eu falo assim, todo mundo tem que ter um terapeuta, não é esperar vir um problema, porque o problema já tá aí, a gente só não tá percebendo. A hora que perceber, vai ser pesado o negócio. Precisa, todo mundo tem suas questões. A terapia É, ela nos ajuda a gente se entender melhor e principalmente nos dá mecanismos para a gente lidar com essas questões que precisam ser trabalhadas. Assim, eu tenho a sorte de ser uma pessoa com uma clareza muito grande das coisas, uma autocrítica também, de entender os meus pontos que precisam ser trabalhados. Fiz muita comunicação não violenta, a RIMS. a RIMS, né? Fiz muita comunicação não violenta, porque Tem ponto que mexe tem alguns pontos, alguns gatilhos que mexem em pontos de dores nossas, né? Tem, muito, muito, muito. E como eu te disse, eu nasci no ativismo, eu nasci ah, naquela coisa, tipo, eu queria. Imagina, invadir laboratório com os dos Beagles. Era essa pessoa, pulava muro para resgatar cachorro. Era tipo, ah, eu nasci, meu envolvimento com a causa nasceu disso, do esse ativismo. ativismo de rua, assim. Isso. E aí eu precisei ser, eu Ah. falo, eu precisei ser enjaulada. Eu precisei ser contida, Ricardo, porque era isso. Eu tenho que manter, né? Porque hoje eu represento a maior organização de proteção e defesa animal do Brasil. Então, isso é um peso. Isso acaba Sim. me limitando e me fazendo ser racional, né? Tem um lado bom, mas tem outro lado que eu falo, ai, que saudade, gente, que eu tenho. E Que acho que é o que saudade. você falou no começo, focar o seu recurso e tempo, no É que isso. não dá para fazer tudo, vai fazer nada, né? Isso, você tem que ser estratégico, não Ah, tem jeito. ah, E você falou uma Não tem coisa jeito. que é importante que eu vejo uma galera da causa animal com um aspecto mental e emocional muito abalado porque é a falta da terapia. ONGs, Muito. pessoas que resgatam, são cuidadores que são lares temporários, não tem uma base, não tem um recurso terapêutico para lidar. E aí tem índice de sofrimento mental e emocional gigantesco. Gigantesco, Muito gigantesco. difícil lidar com isso sozinho. As pessoas estão tentando lidar sozinho, né? Não dá. Assim, assim. Recentemente foi feito um projeto piloto numa região aqui no bairro de Amiboimirim, em São Paulo, que é um bairro gigantesco, que os fiscais de saúde começaram a passar nas residências e catalogar o número de acumuladores de animais que existiam no bairro. Imagina que em um único bairro de São Paulo foram catalogados 92 acumuladores de animais, 92, muito. Caramba. Então, se você escala para Brasil e você vê que é um perfil psicológico que normalmente é bem comum entre uma e outra, né? Elas têm um perfil psicológico ali bem específico, pessoas que são abandonadas pela família, elas acabam Sim, pegando mais animais do que dão conta de cuidar, não conseguem dizer não e acabam trazendo muito animal, né, para dentro dos seus espaços, vivem numa condição indigna, muitas vezes saúde, física, psicológica, muitas vezes não tem nem se entra numa bola de neve, porque o entorno acaba contribuindo para que ela chegue nessa situação, porque as pessoas jogam pelo muro, abandonam na porta dela, porque sabem que ela gosta. Então, sim, é um problema social, né? Já passou do tempo do poder público olhar para isso com seriedade, porque sim. acaba resvalando nessas pessoas, elas acabam absorvendo uma demanda que deveria ser do governo e elas ficam sobrecarregadas, não têm apoio. Então, isso vai fazendo com que a saúde dela psicológica e física seja comprometida. E assim, é muito triste tudo isso. É muito triste Ah, mesmo, porque são pessoas com um coração imenso. Até me emociona de falar, assim, porque quando a gente olha a rede de protetores, sabe, a gente tem um orgulho muito grande de poder ajudá-las. E, de novo, é uma fatia pequena, por mais, assim, expressiva que seja a nossa ajuda, quando você escala e pensa nesses números assim astronômicos de protetoras que precisam de ajuda, uma ONG não consegue dar conta. Precisa existir uma sim, ação coordenada, uma sociedade num todo, primeiro, segundo e terceiro setores unidos para trabalhar isso, a questão psicológica, a questão sanitária dessas pessoas. E não adianta, é controle populacional, Ricardo. Castrar, 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 castrar. Tem que sim, controlar a população. É muito bicho na sim. rua, é muito bicho na rua. Olha, se eu quiser falar uma iniciativa do governo que precisava ser assim concentrada, uma ação massiva de controle populacional, porque isso gera uma série de problemas na sociedade e essas pessoas acabam sendo as mais impactadas por Vai pegarem parar esses animais. nelas, né, também. Vai parar nelas. Ah, Vai parar e nelas. pessoas sem recursos nenhum. Nenhum.
É Ah, muito triste, é muito triste. aos poucos, né, Ju? É isso, é isso. Ah. Aos poucos a gente é o trabalho de formiguinha. Ah, ô Ju, eu sei que já já você precisa ir, tem alguns minutinhos só. Queria fazer as últimas perguntas para você compartilhar com as pessoas. Você falou muito de você no passado e você agora. Então, o que que você poderia falar? O que que você falaria para a Ju do passado? Aquela Ju querendo mudar tudo, gritando na cara das pessoas, ativista de rua, apontando o dedo. Acho que Não seja mais um monte de calma. gente passou por esse caminho. Você faz isso, eu passei por isso também. Assim, Tenha meu, mais calma, não absorve, né? Não traz isso, não traz isso para dentro. Eu adoeci demais, adoeci muito, tive assim uma saúde muito conturbada nesse período, porque de novo eu somatizava no corpo e aí meu corpo respondia adoecendo. Foram assim tempos muito difíceis. Era uma pessoa de difícil relacionamento. Eu acabava ficando muito revoltada com o que eu via, e aí eu, né, acabava repelindo quem tentava, se aproximar de mim, ou a forma com que eu tentava passar a minha mensagem também não era a melhor. Eu diria para eu ter calma, mas olha que engraçado isso, né? É engraçado a perspectiva de quem está aqui, a perspectiva de quem está de fora. Eu tenho um amigo que é o João Vicente de Castro, que é da Porta dos Fundos, da GNT, né, lá do Papo de Segunda. O João me fala assim, Ju, não, você só fez o que você fez porque você foi assim. é Ele fala, verdade. só é possível chegar onde você chegou, construir o que você construiu no seu perfil. Se você fosse diferente, você não tinha feito Amparo, ele fala. Ele fala, não acho que você tinha que ter sido diferente. Aí eu falo, mas ai, meu Deus, será mesmo? Será É que um, não pa- podia ser sido mais é leve, um né? paradoxo. É, É um paradoxo. será que podia ter sido mais calmo? Mas se fosse mais calmo, teria acontecido tudo isso? Ah, É que foi a duras penas. Então, para a Juliana, eu diria, tipo, para eu realmente ser mais calma, para eu ir mais devagar, assim, com ímpeto, sabe? De querer as coisas. Então, e ser mais esperançosa, porque eu sou muito pessimista. é. Sou pessimista, eu não vejo uma luz no fim do túnel, Ricardo. Às vezes eu caio nessa, assim, também, de... Eu falo que a gente está amenizando o sofrimento de inocentes, Ah, mas eu não tenho perspectiva de, uó, vai melhorar, vai ser muito melhor, infelizmente. eu também... Eu fico meio que, às vezes, num limbo, assim. Não que vai dar tudo errado, mas eu não sei o que vai acontecer, sabe? E Hum. a gente ali, a gente está na linha de frente de Ah, receber as notícias, está ali no contato diário das coisas que estão ah, acontecendo. É muito difícil você se manter ah. Eu não sei se a esperançoso. gente vai deixar de, se a gente que vai acabar primeiro, os humanos vão se acabar e aí vai dar uma trégua e o planeta segue, não, sabe? Não Espero sei. que, isso- que, Ah, que, que não seja o contrário, né? Que a gente acabe com tudo e se mantenha, porque eu acho que não tem nem como, ah, mas é muito injusto, né? Porque eles são inocentes, né? A ah, gente impacta em tudo em volta, então essa visão egocentrista, né? ah. O antropocentrismo, né? A gente se vê como centro de tudo. Não, a gente é parte de um todo. Se a gente não despertar logo para isso, a coisa vai acelerar ainda mais. E a gente acho que quando se coloca num lugar como uma imensidão como o Pantanal, aqui eu me conecto muito com o oceano, né? Então quando eu tô lá no oceano, eu sou um animalzinho, assim, eu percebo que eu sou um animal. Uma Isso. onda maior pode acabar comigo e Uf, pronto. isso. Uf, eu sou um Isso. animal, igual um peixe que está passando do meu lado, uma ave que voou comigo. Para essa imensidão, esse planeta, eu tenho a mesma importância que os outros. Eu sou ali. E eu sou, inclusive, um dos mais frágeis, eu me percebo. Totalmente, Uma das espécies mais totalmente. frágeis do planeta. É, Você passa um é, apuro, dá um medo desgraçado. Você fala, meu, eu vou morrer. vou morrer. Ah, aí você vê que você é minúsculo, não tem essa ilusão de um escolhido de Deus, não é muito Né? Não, não, misturado. não. Ah, Vou te falar que bom que a gente pensa assim. Que ah, bom. Eu vou te falar, porque no meio de egos, né? E essa coisa de você achar que você é. Não, a gente é nada, não é nada. É nada. isso que você falou, não é nada. Tipo, uma coisinha Ah, errada, um passo errado, sei lá, nada. É tipo.
é uma ilusão, né? Muitas vezes você Ah, achar que. Por ah, isso que não, eu eu procuro. fiquei, eu fiquei doente há pouco tempo atrás. Eu tive uma gripe e uma virose. Putz, a gente parece que vai morrer. Meu cachorro passa mal, ele fica lá 2, 3 dias sem comer, ele melhora muito mais rápido que eu. Eu falo, meu, a gente é, a espécie humana, ela é muito fraca ainda. Ela tem muito que aprender com quem veio antes. Ela tem É muito que sim. respeitar, sabe? Para se quiser sobreviver ainda por cima, Ju, eu É, acho. Se a gente não precisa souber ter, aprender, a gente não vai sobreviver aqui. né? Ah. Ju, duas últimas perguntas. Tem algum livro que você gosta muito, que você costuma indicar muito para as pessoas, que você possa indicar para quem está ouvindo e vendo? Parei. Diversidade em Diversidade. Perigo. Esse aqui. Muito bom. Maravilha. E aí eu falo que agora eu tô assim, eu tô a louca do desenvolvimento institucional, né? Tipo, como organização, como se estruturar. E aí eu quero dar, tipo, essa dica é muito boa. Na pós-graduação que eu fiz, a última pós-graduação São que eu fiz, idiomas. que, tipo, Hum, ele é pequenininho e assim, ele é fundamental para quem tem organizações, tem trabalho social e quer deixar a estrutura organizada. É, esse livro é fantástico. a quarta revolução industrial. Super importante, porque tem muita gente que acaba assistindo e tem Super. ONG ou quer ter uma ONG, né? E não sabe por onde seguir, não sabe o que fazer. E aí, aquilo que a gente adora fazer, Ricardo, que é entender o poder do advocacy, o quanto a gente pode influenciar as políticas públicas. As duas coisas, eu falo que a gente pode influenciar a sociedade, que eu falo que as nossas campanhas ajudam muito nesse sentido, e o quanto a gente tem o poder de influenciar as decisões, como organização, como líderes de projetos sociais, é, e saber canalizar isso. Sabe? Saber ser estratégico, de novo a palavra estratégia, saber ser estratégico. Porque muitas vezes eu falo que a gente tem as duas vias, né? E os dois são advocacy, que uma é você trabalhar a população, a sociedade, para existir uma mudança de cultura, uma mudança de hábito, uma mudança, né, em todos os aspectos. E a gente tem o top-down, que é a legislação, que é você colocar a regra de cima para baixo e todo mundo ter que seguir. As duas coisas precisam ser Sim, trabalhadas juntas, né? Quando a gente sim. fala, por exemplo, né, da legislação, da questão de animais silvestres como pet, como é que a gente faz para trabalhar a legislação para reduzir essa lista que libera essa venda de animais? Mas e do lado de cá? Como é que a gente influencia o consumidor? Como é que a gente faz aquela pessoa entender que ela não tem que querer, que ela não pode alimentar aquele comércio, que através da compra dela ela está incentivando todo um ciclo vicioso, um ciclo de crime. Então, a gente como organização, como né, terceiro setor, eu falo que eles estão lá no poder, mas é a gente que conhece a problemática na ponta. E se a gente leva com propriedade, com conhecimento, a gente consegue mudar as coisas. Às vezes demora Verdade. bastante, mas é possível. Às vezes vai continuar seguindo para as outras pessoas Sim, fazerem, né? é Ah. isso. E Ju, se você pudesse colocar uma frase bem grande no outdoor, qual seria? Meu Deus. Ai, eu preciso ler. Peraí, me dá um segundo. Tá bom. Que eu tenho uma. Nossa, eu queria saber falar ela inteira, mas peraí. Que é uma frase maravilhosa. Manda aí para as pessoas. Essa eu vou te colocar. Tem duas, tá? Tá bom. Eu vou falar uma da Clarice Lispector, que eu falo que eu queria tatuar ou botar ela na minha parede, que fala assim: Mas eu não humanizo os bichos. Acho que é uma ofensa. Há de se respeitar-lhes a natura. Eu é que me animalizo. Maravilhoso. Tô arrepiado aqui. Maravilhoso, eu repeti, Nossa, mas é maravilhosa. Só colocar na parede gigantesca, assim. total. E Clarice Lispector, amor, É, olha isso. Mas eu não humanizo os bichos, acho que é uma ofensa. Há de respeitar-lhes a natura. Eu é que me animalizo. É isso aí, meu bem. caramba. É isso aí. Maravilhoso. Depois eu te mando uma outra para você botar aí, que é um pensamento, que é um texto maior, que eu falo, nossa, quando eu ouvi isso pela primeira Manda. vez, caiu como uma luva. Eu falei assim, nossa, é isso, é sobre isso. E eu vou te mandar também para você compartilhar com o pessoal. Manda. Ju, muito obrigado. Como que as Ah, eu pessoas tenho. podem, caso não conheçam a Ampara, como que elas podem Tá. conhecer? Passa o Instagram da Maravilha. Ampara Silvestre e o site Isso, a gente institucional. tem.
Aham, o nosso site ele está passando por uma reformulação e está tipo cheio de coisas novas assim, então tá muito legal. E as nossas mídias que são mais atualizadas com frequência realmente são as páginas do Instagram, então é @Ampara Silvestre e Ampara Nimal, que é um A só, então Ampara Nimal. Ali a gente tem uma comunicação muito próxima, né, com os seguidores e a gente responde todo mundo, a gente não deixa de responder ninguém. Então acho que é a melhor forma de conhecer mais de perto o trabalho da Ampara. Ah, legal. Então, eu recomendo que vocês conheçam, acompanhem os trabalhos, saibam como podem ajudar também. Se precisar, entre em contato. Se for uma grande empresa que está ouvindo, entre em contato, vai Com acompanhar. certeza, divulgar as Ah, campanhas, convencer seu vizinho, exato. mandar para o amigo, mandar para o próximo, adotar um cachorrinho. Tem muito material pronto que você pode usar como É, argumento para as pessoas. Falar, olha aqui, ó, tá aqui, olha aqui. certeza, tem muito material para ser usado. Eu falo que o site da Amparo e as mídias digitais são serviços de utilidade pública. A gente tem Ah, profissionais incríveis, Ricardo. A gente tem uma equipe técnica maravilhosa que está legal. ali justamente para fornecer esse conteúdo para ser disseminado. Ah, brigadão, Ju, pelo bate-papo. Eu que Adorei, agradeço. adorei. Eu que agradeço Espero, demais. espero que as pessoas tenham gostado, tenho certeza. E depois fica o convite para a gente voltar e falar um pouco mais. A gente pode falar de algum projeto que esteja acontecendo pontualmente. Vamos divulgar cada vez mais. Vamos. Tá Agradeço bom? demais por poder trazer aqui a nossa mensagem, fazer com que ela tenha mais alcance. Obrigada pelo convite, adorei nosso bate-papo. E eu volto, hein? Você tem que ir no nosso Volta. podcast também, vamos combinar. Também aceito. Obrigado. Mas